A múmia. Olá, ouvintes! Hoje me apresentarei para vocês como Guinho, e a história que aqui lhes conto aconteceu no final dos anos 90. Nessa época, eu era bem pequeno, por volta de uns 7 anos de idade. O fato que vou relatar ocorreu em uma tarde, como outra qualquer. Nesse tempo, eu tinha o costume de ficar olhando por uma janela que tinha em minha casa, que dava para o quintal e que tinha vista para o portão, que era de grades de ferro, assim, dando para ver a rua. Como eu disse, eu tinha o costume de ficar olhando por essa janela, não somente eu, mas minha irmã também. Por essa janela, já presenciei outros fatos fantásticos e inexplicáveis. Um deles, minha irmã também estava comigo. Ela mesma havia me chamado para ver. Porém, mesmo sendo mais velha do que eu, ela não se lembra mais desse fato, que está apenas em minha mente agora. Foi nessa janela que se passou um fato estranho e curioso. Um dia, estava olhando por essa janela, quando vi que no portão, um de meus tios estava chegando em casa de bicicleta, coisa que ele faz até os dias de hoje. Esse meu tio sempre estava bravo e alterado por qualquer coisa. E nesse dia, não foi diferente. Assim que ele chegou e encostou a bicicleta no muro de casa, que era coberto por flores de mimo, ele passou de cara fechada e emburrada, em frente à tal janela onde eu estava, indo em direção à varanda de casa, onde estava minha mãe, arrumando seu cabelo, sentada em um banco. Lembro-me deles conversando, e meu tio contando algo para minha mãe. É alguma coisa que havia acontecido, e que tinha o deixado daquele jeito nesse dia. Não irei me lembrar do que se tratava, pois era muito pequeno. Porém, o fato inexplicável ocorreu depois dessa conversa, quando meu tio saiu mais bravo ainda, e xingando muito, andando rápido em direção à sua bicicleta, para ir embora para algum lugar. Bom, isso é uma coisa que também acontecia com muita frequência, inclusive, até nos dias de hoje. A diferença é que nessa tarde, algo estranho se passou. Lembro-me bem, assim que meu tio passou, xingando o nada, em frente à janela que eu estava, logo atrás dele, eu presenciei algo que parecia que o perseguia. Uma múmia que corria com os braços retos para frente e estava bem atrás do meu tio, como se quisesse alcançá-lo. Um ser esfarrapado, enfaixado, com um pano, com aspecto de coisa antiga, de um branco amarelado. Ele corria meio desengonçado, suas faixas das pernas e dos braços estavam meio desenroladas. Ele corria e fazia um som, como de alguém que queria gritar, mas não podia. Assim que ele passou pela janela, continuou seguindo meu tio, que continuava xingando e já pegava sua bicicleta e ia andando pela rua. Lembro-me dessa coisa sair pelo portão e continuando a seguir meu tio pela rua, até não ser mais possível sua visualização da janela onde eu estava. Esse foi o fato que presenciei naquela tarde. Muitos dizem que foi minha imaginação, mas isso tudo foi muito real. Lembro perfeitamente tudo o que se passou. O que será que foi isso? Parecia até que foi o meu tio que havia chamado essa coisa, com tantas palavras ruins que ele havia dito. Dizem que crianças têm o poder de ver essas coisas. Poderia ser algo que tomou a forma de uma múmia, mas se tratava de uma outra coisa. Bom, isso não tem como a gente saber, mas poderia ser. Afinal, quem disse que não existe